Misericórdia. Que isso. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos vir pra frente. Tia Vanira. Ah, tá bom, Guido. Eu vou comprar aqui, tá bom. Olha só. Queria vocês mais pertinho. Tá bom, tá bom. Tá. Vem, vai ser legal. Vem que ele quer usar vocês, hein? Ele fez tanta anotação aí. Vai ter que ter dinâmica, Vai gente. ser Sabe o que eu tô aprendendo? Tô aprendendo que a respeito de pregação, quando a gente fala, eu vou pregar, se a gente for olhar pela ótica bíblia, pregação é a gente pregar para aqueles que estão lá fora. Aqui a gente conversa. Isso. Não é não? Aqui a gente se orienta, Troca aqui a ideia. gente entra em comunhão, né? E é mais interessante também quando é assim, né? Porque todo mundo participa. Não fica só a pessoa falando, achando que tem toda a verdade no mundo. Monólogo. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor nos deu. Mateus capítulo 9. Vou ficar em pé, né? Fazer a leitura. Diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Em outra tradução, a gente vai ler que Deus está rogando, Jesus está falando para a gente rogar ao Pai que envie trabalhadores para essa seara. Amém? Foi 9. 9h35, ele não falou versículo. Ah, falei não? Não. Vou voltar então, peraí, desculpa. Pegadinha. Pegadinha. Pegadinha do Creio. Só para vocês estão ligados. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, ou os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? A gente vai conversar um pouco sobre a ótica de Jesus em relação ao que são os trabalhadores, quem são as ovelhas, né? E onde a gente faz, onde nós estamos nessa fila do sopão, que é o Evangelho. Uma coisa maravilhosa que o Senhor nos deu. E talvez dê um pouquinho de nó na nossa cabeça, porque a gente vem de uma cultura e a gente vem de um sistema, apesar de ser um sistema religioso, é um sistema que direcionou nossa visão por muito tempo, né? O nosso comportamento cristão. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de pensar um pouco fora dessa estrutura que foi nos dada. Mas o Senhor vai nos ajudar, porque nós temos o Espírito Santo, não é não? Então, meus irmãos, o que Jesus está acontecendo aqui nessa cena? Jesus está pregando o Evangelho. Ele entra nas sinagogas, ele começa a ensinar nas sinagogas, ele começa a pregar o Evangelho, e o texto vai dizer que a multidão estava vendo, ele estava vendo a multidão e ele teve uma grande compaixão deles. Por quê? Porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos acostumados, dentro da nossa estrutura de espiritualidade que nós construímos, a perceber o que está à nossa volta, dentro dessas 4 paredes aqui, dessa estrutura, que nós somos as ovelhas. Amém? Mas de acordo com a ótica de Jesus, quem que ele está considerando como ovelha desgarrada que não tem pastor? O que o texto está dizendo para a gente? Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. A multidão. De acordo com a ótica de Jesus, quem que eles são as ovelhas? A multidão. A multidão. Porque eles estão desgarrados e errantes como ovelhas que não têm
pastor. E aí Jesus tem compaixão delas. E aí Jesus, ele fala com os discípulos. Olha a cena, nós temos aqui Jesus, temos os discípulos, temos a grande multidão, que Jesus considera essa grande multidão como ovelhas que não têm pastor, porque eles vivem errantes pelo mundo. Quem somos nós? Pela ótica de Jesus. Nós somos salvos, não fomos? Todo mundo aqui é salvo. Todo mundo foi chamado por Jesus, veio do mundo. Nós éramos as ovelhas que estavam desgarradas, que não tínhamos pastor para nossa alma. Nós vivíamos errantes e hoje nós somos discípulos. Isso aí. É ou não é? E aí, Jesus ele faz um negócio interessante, porque ele vem comparando o discípulo como um trabalhador. Então, nós já não somos mais as ovelhas errantes. Nós somos agora os trabalhadores. E isso faz toda a diferença na nossa compreensão da fé que a gente professa. E o nosso comportamento como cristão. Por quê? Porque nós não somos mais aquelas pessoas que precisam o tempo todo estar diante do nosso pastor buscando uma salvação que ele já nos deu. É ou não é? Porque se a gente vive dessa forma, logo o sacrifício de Jesus não foi Em vão. Ele foi em vão, Não foi foi perfeito. válido. Foi falho. Não é? Porque afinal de contas nós somos salvos em Cristo. Então nós vivemos hoje numa condição de salvo. Nós somos discípulos. Nós somos trabalhadores. Amém? Mas nós somos filhos, boa. Mas a gente vive, dentro dessa perspectiva que a gente tem de cristianismo, como as ovelhas que precisam o tempo todo estar lá diante do pastor, porque afinal de contas eu acho que ele não nos salvou da forma correta. Não? Eu acho que ainda falta alguma coisa para Jesus salvar. E aí a gente fica diante dele o tempo todo, passa uma vida longa diante dele, como essas pessoas que são muito dependentes, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente, como se ele não tivesse nos salvado. Então a gente precisa o tempo todo estar reafirmando essa salvação. Mas nós estamos salvos em Cristo. Então agora Jesus ele está nos apontando o seguinte: existe uma multidão. E essa multidão elas não tem pastor. Essa multidão elas vivem errantes, como nós éramos errantes. Eu estou falando a partir de uma perspectiva de que a pessoa que foi salva, ela realmente foi salva, né? Então ela tem a vida transformada, ela nasceu de novo, sepultou o velho homem, não vive mais na sua condição de escravidão pelo pecado e agora vive liberta em Cristo. Então a partir dessa ótica, dessa perspectiva, nós podemos dizer que nós somos salvos, ok? Viemos para Cristo. Mas agora, Cristo nos considera os trabalhadores. Nós somos os discípulos. Nesse contexto que está acontecendo aqui, tem aqui Jesus pregando nas cidades e nas aldeias, e ele tem compaixão da grande multidão. Então ele começa a curar essa grande multidão. Porque ele percebe que essa multidão, ela vive errante como ovelha que não tem pastor. Amém? Ok. Então, nós somos as ovelhas de Jesus ou nós somos os trabalhadores de Jesus? Trabalhadores. Quem são as ovelhas? Então, por que a gente fica então tentando trazer ovelhas para dentro da igreja e quando isso não acontece a gente fica triste e desanimado? Quem gostar lá fora. Né? Se a nossa reunião, o nosso encontro aqui é para comunhão, não é para trazer ovelha. Então talvez, a gente estava falando de um assunto que talvez possa confundir um pouco a nossa mente, porque nós viemos de uma estrutura onde nós estamos acostumados a fazer o quê? Trazer aqueles que... fazer os nossos cultos, né, todos os dias específicos de culto, na expectativa de que alguém seja salvo naquele culto e que essa pessoa passe a congregar conosco. E aí quando essa pessoa passa a congregar conosco, nós a consideramos como ovelha. Ela não é? E quando ela toma essa decisão e passa a congregar conosco, nós a consideramos como ovelha e agora nós estamos aqui debaixo de um senhorio, de um pastor que está cuidando dessas ovelhas. Mas o texto bíblico não diz isso. A Bíblia está dizendo que o mundo é a nossa grande seara. E nós somos os trabalhadores.
Ninguém que está aqui é mais ovelha. Amém? Onde é que nós vamos buscar as ovelhas? Para fazer o que com elas? Nós vamos transformar elas em trabalhadores. Não é isso que Jesus está falando? Ele está falando aqui, ó, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, nós que estamos aqui, a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Vou fazer um cálculo aqui rápido, bem simples. Nós temos uma igreja com alguns membros. Quantos membros? 150, 200, 150, em média. média. Fala aí, Tio Tony, pode falar. Depende da ótica do tio Deixa Tony. aqui. Tô falando de ser pessoa que circula por aqui. Não, vamos falar de membro. Tem que ter carteirinha lá. Vamos considerar os membros como os membros que são salvos. É só 100, tá bom? É só É 150. 150 membros, beleza. Temos 150 membros. Por que nós, que somos 150 membros, ainda temos a expectativa de que o nosso pastor Júnior, por exemplo, resolva os nossos problemas? Por que a gente não tem uma vida estruturada e a nossa casa não anda na vontade de Deus? Por que a gente ainda tem dissensão entre a gente? Por que a gente tem tanta dificuldade em viver em comunidade? Se a gente pensar de forma um pouco mais profunda, nós somos aqui cerca de 150 pessoas, congregando dentro de um espaço. Nós somos ovelhas ou nós somos trabalhadores? Somos trabalhadores. Isso, mas por quase 30 anos nós pensamos que nós éramos ovelhas. Ela não é. Esperando uma resposta do nosso líder para que ele, porque nós vemos no nosso líder algo que ele não pode fazer por nós, porque só quem pode fazer é Jesus. Ela não é. E nós criamos expectativas nas pessoas. Nós criamos expectativas na nossa liderança. Expectativas essas que Jesus disse em Mateus 23, se a gente for abrir para... Vamos abrir? Vai ser interessante. Mateus 23, qual é o versículo? Ah, todo. Mateus 23 todo. Eu não sei se eu vou falar tudo não, por causa do horário. Preciso falar de outras coisas. Mas... ó, Jesus ele já começa dizendo, lá no versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Ok. Vamos seguir até o versículo... Me ajuda aí, gente. Se vocês acharem aí, quando Jesus fala, ninguém chamai mestre. Mateus 23. Porque eu sou o vosso mestre. Até o versículo 8, não? É 8, versículo 8. Ótimo. Aqui. Ó, versículo 7. Não, versículo 8. Vós, porém, não querais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois... O que ele está dizendo? Irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Amém? Amém. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Olha, não criem expectativas nas lideranças. Por quê? Porque eu, Cristo, sou a liderança superior acima deles. Porque eu e o Pai somos um. Quem pode direcionar a vida de vocês? O Cristo. Amém? Nenhum homem que vive como eu e você tem essa capacidade. Mas eles são levantados por Deus para exercer uma liderança. Mas as nossas expectativas não estão neles. Elas estão no sumo pastor que é Cristo. Então Jesus está olhando para o que os fariseus faziam naquela época, que era a posição de destaque, a posição de liderança,
está nos dando uma visão exatamente de onde deve ser a nossa expectativa. A nossa expectativa, a nossa vida está no Senhor, que é o dono da seara. E quando a gente fala de seara, a gente está falando do mundo todo. Amém? Então a nossa expectativa é o nosso pastor, que é Cristo. Não é o pastor Júnior, não é o pastor José Carlos, não é o pastor Célio, não é o pastor William, não é a pastora Clemilce, Não é pastor Emílio Silva. não é o Emílio Silva. Nem o que veio antes. Entende? E nem o pastor Nilo. nem o pastor Nildo. Embora sejam pessoas de Deus, homens de Deus que, se você for olhar direitinho, estão todos eles com cargas pesadas nos ombros. É ou não é? Todos eles assumiram essa responsabilidade de conduzir uma igreja onde as pessoas têm expectativas neles. Olha que coisa, que problema. E eles não podem corresponder a essas expectativas, porque o único que pode corresponder às expectativas de alguém é Cristo, e o próprio Cristo às vezes frustra as nossas expectativas. É ou não é? Quantas vezes você orou e o negócio não aconteceu? Quantas vezes você orou para o seu filho voltar e não voltou? Quantas vezes você orou para acontecer? De vez em quando rolam os milagres, né? Que o Senhor faz, nos amadurece e o negócio funciona. Mas quantas vezes nós somos frustrados com a expectativa até mesmo de Jesus? Entende? Se Jesus, que é o Cristo, é o nosso sumo pastor, às vezes ele frustra a nossa expectativa para a gente aprender a depender dele, quanto mais homens mortais como eu e você. Amém? Então, voltando aqui para o texto lá de Jesus, quando ele começa a olhar para a grande multidão e ver nessa grande multidão ovelhas que não têm pastor. E ele começa a considerar agora os seus discípulos, que são os salvos, como os trabalhadores. Ele faz um clamor, ele fala: vocês precisam orar para o Pai, o dono da seara, que envie mais trabalhadores para a seara. Por quê? Porque a expectativa de Jesus ao nosso respeito é o quê? Se nós entendemos que nós somos salvos e o sacrifício dele é verdadeiro, logo nós não vivemos mais nessa dependência uns dos outros. Apesar de vivermos em comunhão e precisarmos uns dos outros. Sabe essa dependência emocional? Sabe essa dependência de expectativa? Jesus está dizendo: olha, não é isso. O Pai, ele é o grande provedor de todas as coisas. Agora vocês precisam cuidar daqueles que estão do lado de fora. Voltando na conta que eu ia falar com o presbítero Antônio. Nós somos aqui 150 pessoas consideradas salvas porque nós temos um cartãozinho de membresia. Vamos supor que esse povo está todo salvo. A nossa expectativa ainda é encher a igreja, né? Por quê? Se na verdade a nossa igreja está lá fora. Quantas pessoas tem na sua rua? Na minha rua? Na sua rua. Em Jesus tem muita gente. Muita gente quanto, mais ou menos? A minha rua inteira, de ponta a ponta? Vamos pegar só o seu bairro. Mais 2.000 pessoas. Só a sua ruinha ali. Por aí, Onde 2.000. uma esquina a outra. Quantas pessoas? 2 esquinas na outra? É, mais ou menos. Tem Por uma. família ali. Família de 1, 2, 3. E tem muito. Só dando a casa da família do Hector, ele é tão rico que eu conheço. Se a gente for contar pessoa por pessoa, só de uma esquina a outra, ultrapassa 150, né? Com certeza. Pois é. O senhor tem uma igreja de mais de 150 pessoas para conduzir. Porque quem é um trabalhador? Eu, Quem são as ovelhas que não tem pastor? eles, que nós todos, que somos Resolvemos o problema da igreja, que a igreja está vazia, a gente resolve. Você fala de Jesus, para eles não quer saber. Pois é. Mas aí você já fez sua O senhor parte. trabalha onde? O senhor trabalha onde? Trabalho aqui na Trindade agora. É. Quantas pessoas trabalham ali com o senhor? Uns 15. 15 pessoas. Então, o senhor tem uma igreja de 15 pessoas para conduzir. E transformar essas 15 pessoas em trabalhadores. Discípulos. Discípulos de Jesus. Olha como a gente resolve o problema da igreja. E aí a gente fica preso nessa expectativa de que nós precisamos encher esse templo aqui. E todas essas pessoas que vierem para cá, elas vão ser consideradas salvas e ovelhas, porque elas vão ficar eternamente dependendo de uma liderança que não pode se gerir. Por quê? Porque eles não são Jesus. Eles são homens que foram levantados por Jesus, como eu e você. Fala. O ID
É pra dentro ou pra fora? Pra todo mundo ou pra dentro? Ó, Jesus falou uma coisa: vocês serão testemunhas. Aonde? Na Judéia, na Samaria e Até nos os confins da terra. Mas a gente quer ser testemunha uns pros outros só. Entendeu? Gente, eu tô falando alguma besteira? É a verdade. Se a gente for pensar de forma sóbria e racional, E a igreja lá fora. a igreja não é aqui. E o ID ele não fica só no ID, ele fica fazer discípulos de todas as nações. Então, opa, se eu tô só no Brasil, já tô com um problema. Gente, olha, vamos pensar junto. Olha que problemão que a gente conseguiu adquirir pra gente. Mas isso não é culpa nossa. Isso é uma cultura. A gente Paradigma. aprendeu assim. Não foi? A gente aprendeu que tá aqui dentro significa salvação. Eu não tô falando para ninguém sair, não. Pelo contrário, eu tô falando que nós precisamos ir lá fora, porque as nossas ovelhas estão lá fora, nós aqui somos considerados salvos, trazer essa galera para cá para mudar. Entende? Para fazer desses trabalhadores. Mas o que a gente traz as pessoas, a gente fica tentando testemunhar alguma coisa uns para os outros e não frutifica. Não cumpre o que Jesus está querendo dizer, que ele está fazendo um clamor. Olha quão grande é a seara. A partir do momento que a responsabilidade Poucos não é são minha, os trabalhadores. a partir do momento que a responsabilidade não é minha, é de alguém. Você está entendendo? Nós jogamos a responsabilidade no colo de uma liderança. Mas, na verdade, a responsabilidade é minha. Nossa. É sua. Nós somos os trabalhadores. Nós não somos mais as ovelhinhas coitadas que não tem pastor. Romanos Entende? 8. Nós não somos mais as... Ah, coitadinha, a ovelhinha não consegue desenvolver. Gente, pela ótica de Jesus, não é isso não. Nem de Jesus, nem de Paulo. Nem Romanos Paulo. 8. Paulo, meu Deus do céu, Paulo evangelizou a Ásia toda, porque ele entendeu que ele era o trabalhador. Então, ó, Jesus me salvou aqui, eu vou deixar de ser perseguidor, minha vida mudou da água para o vinho, vou fazer a obra de Deus. Vou trazer essas ovelhas que não tem pastor e transformar essas ovelhas em trabalhadores, em discípulos de Jesus. Amém? Então a gente agora começa a refletir que eu falei que é meio que complicado, né? De pensar sobre essas coisas. Só que é ou não é uma realidade? Se a gente for parar, é porque a gente não para para pensar nas coisas. Não é? A gente vai seguindo a manada, né? O fluxo, vai seguindo o fluxo, e a gente não para perceber o que as escrituras estão dizendo. E o que o Senhor espera de nós. Né? Ele que nos chama. Lembra quando ele fala da parábola dos últimos trabalhadores? Lembra disso? Receberam o mesmo salário que o cara que trabalhou o dia Mas todo. ele está falando de trabalhadores. Ele não está falando de uma eterna ovelha que precisa ser cuidada e cuidada e cuidada e cuidada. Mas hoje tem muitas ovelhas assim, que o pastor tem que estar cuidando todo dia dela, todo dia. Mas isso é nosso. Olha que problema. São os Isso é meninos. nosso. Nós aqui Qualquer somos coisinha que assim. você fala, você vai embora. Nós somos assim. Meninos. O pastor Criança. não vou sair da igreja. O pastor não respondeu minha ligação. Tô ferido, tô magoado, tô chateado. Eu paro. Se eu fosse Olha, nós achamos, é uma questão de vazia. mentalidade. Sim. Nós achamos que, vamos supor que eu sou líder de um grupo, aqui dentro da igreja. Eu sou líder de um grupo. Ó, não esqueci de você não, hein? Quantas pessoas tem lá no seu curso? No meu, deve ter umas 40 pessoas. Não esquece disso. Traz esse povo para Jesus. Você é trabalhadora. Você tem uma igreja de quantas pessoas? 40. 40. 40 pessoas. Tá vendo como a gente resolve o problema da igreja? Se ela entender que ela tem a responsabilidade de apresentar Jesus para 40 pessoas e ajudar a transformar essas pessoas em trabalhadores, a gente resolve ou não resolve o problema? Era para ser assim. Por que a Batista Missionária com 6 meses não cabia mais ali?
Menos de 6 meses não cabia mais ninguém. Então, Aqui, menos de 1 ano, não cabia mais ninguém, tivemos que fazer obra. Por quê? Trabalhadores. Porque a gente trabalhava. Deus operava milagre e a gente chegava lá fora. Deus está fazendo milagre aqui na igreja. Deus Agora- está curando, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. E todo mundo vinha para ver aquilo que tinha sido comentado. Porque aquela mulher estava com fluxo de sangue, alguém falou que Jesus ia passar, que Jesus estava curando. Senão ela não ia lá enfrentar aquela Não ia. multidão. Exatamente. quem é que foi falar? Os trabalhadores. Alguém falou para ela, o trabalhador foi lá e falou: tem um homem aí, o nome dele é Jesus, ele está curando. É. E ela, 18 anos, Pra gente avançar um pouquinho, posso passar só 5 minutinhos do horário? Vai ser interessante a gente entrar nesse assunto aqui. Jesus ele foi tentado no deserto por 40 dias. Não foi? Foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus e ali ele foi tentado. E aí, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas Satanás começou a tentar Jesus como? Satanás colocou uma mulher desnuda na frente dele? Não. Fez ele mentir? Não. Satanás estava tentando Jesus em coisas que Jesus poderia fazer, porque ele tinha autoridade e poder, mas ele poderia fazer em benefício próprio. É ou não é? E aí Jesus, ele despreza, e aí quando o Senhor tocou no assunto aqui de que é difícil chamar um pregador aqui para a igreja, porque as pessoas cobram e tal, e a gente está em uma estrutura hoje de que para você ser alguém reconhecido no reino de Deus, você precisa cobrar, você precisa ter visibilidade, você precisa ter um monte de coisa. É ou não é a mesma coisa que Satanás estava oferecendo para Jesus? Poder e fama, riqueza, em benefício próprio de Jesus. Então, qual é o evangelho que a gente está pregando? Vamos abrir Mateus 4 rapidinho, só para a gente entender qual é o pegado. Mateus 4 que é topo, versos 4. Vamos lá. Vacinou já. Já vacilei. Tipo... Tá, vou ler depois da tentação de Jesus. Lá no versículo... Versículo 17. Depois da tentação de Jesus no deserto. Ou seja, Jesus sai do deserto e aí olha o que acontece aqui. Versículo 17. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então qual que é a pregação de Jesus? Quando ele sai do deserto? Arrependimento. Satanás começou a oferecer para Jesus uma outra pregação no deserto. Porque se Jesus aceitasse, ele ia se tornar como esses pregadores hoje. Que são os famosos mercenários. Né? Pregando o evangelho que não é verdadeiro. 10 mil. Mas Jesus rejeitou e começou depois disso a pregar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é o quê? Arrependimento. Arrependimento. Um pouquinho mais à frente, no mesmo texto, a gente vai ver lá no versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Isso. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, lembra que Jesus fala lá em Mateus 24:14 que o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações e aí viria o fim? Jesus está sendo bem específico. Está falando, olha, o evangelho do reino. Por quê? Porque ele sabe que outros evangelhos estariam sendo pregados na nossa geração. É ou não é? Porque ele foi tentado lá no deserto. Satanás tentou persuadir ele a pregar um outro evangelho. Mas agora, ele já compreendeu a estratégia de Satanás, porque ele sabe todas as coisas. E aí ele vem sendo muito pontual. Ele começou a pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é arrependimento. Por que a gente continua saindo às ruas dizendo para as pessoas que Jesus ama elas? A nossa forma de evangelizar é o quê? Jesus te ama, toma um folhetim, deixa a pessoa embora. É ou não é? Jesus te ama, dá um folhetim, dá uma bala.
deixa a pessoa ir embora. É esse o evangelho que Jesus pregava? O que Jesus pregava? Arrependei-vos, está chegando o Vem rei. cá, meu filho. Tudo bem? Vamos conversar aqui. Conta um pouquinho da sua vida pra mim. Rapaz, sabe que você precisa de Jesus, né? Só Jesus pode resolver o seu problema. Você precisa se arrepender do seu pecado. Isso daí não vai te levar pro céu, não. Isso daí vai te levar pro quinto dos infernos. Logo ali. Né? Esse é o evangelho que Jesus pregava. Mas a gente prega que Jesus ama. Claro que Jesus ama. Só que o amor de Jesus, ele está baseado no arrependimento. Jesus, ele quer que você se arrependa para que você seja eterno com ele. O amor de Jesus está de forma subliminar na palavra arrependimento. Nós precisamos dar às pessoas a oportunidade de elas se arrependerem. Se nós falamos para a pessoa que Jesus ama ela, e a pessoa continua vivendo na sua condição de pecado sem ter a consciência do arrependimento, que pregação é essa? Oi? Mentirosa. Mentirosa. Você não está dando para ela a oportunidade de se arrepender. Pelo contrário, você está reafirmando para ela que Jesus ama ela do jeito que ela está. E se ela permanecer daquele jeito, ele já vai continuar amando. Claro que Jesus ama, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa da condição da pessoa se arrepender. Nós precisamos pregar o evangelho do reino. Nós estamos falando sobre trabalhadores. Nós somos os trabalhadores de Jesus. A nossa igreja não é aqui, a nossa igreja é lá fora. As ovelhas que Jesus veio buscar, não somos nós que já estamos salvos. Nós já fomos as ovelhas. Agora nós somos os trabalhadores. As ovelhas estão lá fora. E se a gente for pensar, todos nós aqui temos condições de ter uma grande igreja diante do Senhor. Se cada um for pensar na quantidade de pessoas da sua família, quantidade de pessoas que trabalham com você, quantidade de pessoas que moram na mesma quadra que você mora, quem é o salvo que Deus plantou ali para salvar o resto do povo? Pode falar. Pedro, tu me amas? Lembra de Pedro? Pedro, depois que Jesus ressuscita, Pedro ele volta a pescar, né? Porque Pedro estava dizendo, olha como Jesus frustrou até a expectativa de Pedro. Pedro estava esperando que Jesus fosse ser morto, não estava nem esperando que ele ressuscitasse. E aí, quando Jesus encontra Pedro, ele faz três perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, pai. Amo, mestre. Apacenta os meus cordeiros, ou meu rebanho, ou as minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu chamo? Apacenta as minhas ovelhas. David, tu me amas? Hã? Caca, Tio Tony. Tio Te Tony. amo. Vanira, tu me amas? Apacenta as ovelhas. Tem uma grande multidão lá em volta da sua casa. As ovelhas estão lá só esperando. São as ovelhas barulhentas. Tá quase. Não, porque aqui é bode. Olha, é filhote de papai. Precisamos encerrar, mas aqui, Tem um menino lá que tem nós chegamos. eu acho que a gente consegue agora de forma mais sóbria, porque o nosso culto ele é espiritual, mas ele é racional também, né? Paulo fala sobre isso. Nós devemos prestar a Deus um culto racional. A gente não pode sair cantando qualquer coisa, a gente não pode sair falando qualquer coisa, ou criando expectativas em qualquer coisa. Pelo contrário, nós precisamos de sobriedade para compreender qual é a nossa porção dentro desse evangelho, né? Eu gosto de falar da fila do sopão, que é o evangelho. O que a gente está fazendo aqui? Para que eu fui salvo? Você falou agora, se você for ali no Alcântara, você vai ganhar umas 200 almas ali fácil na fila do sopão. Aí, entendeu? Na fila do sopão. Boa. Todo dia de manhã ali, no café. Você tá Só entendendo? ali pregar o Cristo ali, botar o negocinho ali. Na verdade, a gente não precisa Vai chover alma convencer. ali. A gente não precisa convencer as pessoas. A gente Não. precisa pregar o evangelho do reino. Precisa dar oportunidade para a Sai dessa condição aí, irmão. se arrepender. Se a pessoa não aceitar ou não, aí é com ela.
Mas você fez seu papel de trabalhador. Você deu a sua contribuição para ela ter uma escolha, né? Não, bom ali. Diz que é. Sempre bom. É isso, meu povo. Deus nos abençoe. Nós não somos os homens da verdade, mas a gente tá pensando junto. Até a época de Salomão as pessoas ainda vinham, mas depois disso você tem que ir. Exato. É o centrífugo, centrífugo. Deus Isso. nos abençoe nessa jornada, Boa. possa amadurecer a nossa mente, nosso coração e a nossa fé. Nossa fé, gente, de uma vez por todas, a gente precisa tirar as expectativas das pessoas. A nossa expectativa está em Deus e ainda assim, de vez em quando, Ele nos frustra. Por quê? Porque a gente precisa amadurecer em alguma coisa. Não frustrou Jó? Não Até- frustrou tantos homens na Bíblia? Até ele Frustrou Pedro? começar a orar pelos amigos. Frustrou Judas, que foi lá e traiu ele? Gente. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Somos os trabalhadores. O cativeiro do Jó foi mudado quando ele começou a orar. Pô, Antônio, ele só gastou uma folha, ainda tem